Boitempo surgiu, quer dizer, ela é uma história muito longa, muito antes da Boitempo, dessa Boitempo existir. Eu meio que nasci no meio de livros. Meu pai, em 64, foi preso, depois do golpe. Ele era um bancário, quer dizer, trabalhava num banco, era dirigente sindical. Foi preso e quando saiu da prisão ele estava desempregado, ele tinha perdido o emprego e ele primeiro foi trabalhar numa feira de frutas e verduras, inclusive com meus irmãos, que eram mais velhos. E depois ele, que era um leitor e tinha muita relação com as editoras isso era em Belém, do Pará, tinha muita relação com as editoras do Rio, de São Paulo, ele começou a comprar livros para vender. Isso na nossa casa mesmo, acabou criando uma livraria dentro da nossa casa e ali criou uma livraria que primeiro era muito informal, que chamava Livraria Jinques, que era o escritório dele na nossa casa, e depois virou uma livraria de fato. Então a minha infância foi entre livros a vida inteira. Depois mudei para São Paulo, eu fiz faculdade de Biologia, nada a ver com o que eu faço hoje. Mudei para São Paulo para trabalhar no departamento de Genética da USP. E enquanto eu esperava a transferência, carta, não sei o quê, eu fui trabalhar no jornal, que era o jornal do Partido Comunista Brasileiro na época, que era o Voz da Unidade. Trabalhei um tempo nesse jornal. Depois fui trabalhar na editora Ática e acabei indo trabalhar em algumas editoras. Trabalhei na Ática, depois trabalhei na Atual, trabalhei numa editora que editava uma revista de publicidade, esqueci o nome dela agora, não deve ser importante porque eu já esqueci. E acabei que em 94, mais ou menos, quer dizer, uma época eu acalentei o sonho de ter uma livraria e depois achei que o investimento era muito grande para ter uma livraria e resolvi criar uma editora. Então foi em 95, com a ajuda, na época, do meu pai. Aliás, acho que foi a única pessoa que acreditou que era possível ter uma editora, porque todas as pessoas com quem eu consultava falavam, não faça essa loucura, não, imagina uma editora. Eu consultei muita gente com quem eu tinha trabalhado e todo mundo dizia, não faça isso. E meu pai foi o único que disse, não, faça, eu acho que é legal e tal. E ele me ajudou muito no começo. Então, em 95, eu lancei o primeiro livro, quer dizer, isso começou em 94. 95 foi o ano em que eu lancei o primeiro livro. E era uma linha que eu tinha escolhido para ser a linha da Boitempo. Fiz reuniões conversando com muita gente, que era uma linha de resgatar textos nunca publicados, textos ou perdidos ou publicados há muito tempo e clássicos. Ela tinha um pouco esse perfil, tanto que o primeiro livro da Boitempo foi o Napoleão do Stendhal. Era um texto do Napoleão nunca publicado em português. Depois saiu uma pequena coleçãozinha que tinha também um inédito do Mário de Andrade, que era Carta ao Pintor Moço. Ela tinha muito essa linha que foi aos poucos mudando, né? Aí assim um pouco, aí a minha história de vida foi mais forte do que o que eu tinha pensado para Boitempo. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo depois. Porque aí eu publiquei um livro na área da Sociologia do Trabalho, e isso acabou se sobrepondo um pouco ao que eu tinha planejado para Boitempo. Acabou que aí foi uma das primeiras coleções da editora, que era a coleção do Trabalho, dirigida pelo Ricardo Antunes, que hoje é talvez a coleção que tem o maior número de volumes na editora. É uma coleção que já tem 23 anos, provavelmente. Eu acho que esse livro, a Boitempo tem 24 anos, essa coleção tem 23 anos já. Então, essa foi uma mudança de rumo, um pouco, no que eu tinha traçado como plano para Boitempo. Essa coleção e depois a publicação do Manifesto Comunista, quando fez 150 anos do Manifesto. Então, a Boitempo tinha 3 anos, a gente publicou o Manifesto Comunista. Aliás, também com manifestações muito parecidas. Eu lembro que autores nossos, quer dizer, amigos, diziam assim, como publicar Marx? Marx está fora da universidade, que loucura. Marx, ninguém mais lê Marx. E a gente fez uma edição que eu gostei muito de fazer, uma edição assim, que eu fiz muito diretamente. Assim, a gente fez um cotejo, quer dizer, eu não leio alemão, mas a gente fez um cotejo da tradução alemã com a edição italiana, francesa, em espanhol, e eu acho que ficou uma edição muito bonita, com vários prefácios, todos os prefácios do Engels e com vários textos escritos ao longo dos 150 anos. Então tem texto do Labriola, do Jean Jaurès, ao longo daqueles 150 anos, pessoas que foram escrevendo sobre a atualidade do manifesto durante aquele período. E foi um sucesso enorme, quer dizer, assim, a gente vendeu essa edição em meses, fez outras e até hoje é uma edição que vende muito. E ela foi o esqueleto de uma coleção que é a coleção que eu diria é a coleção mais importante, a coleção que eu acho que dá a cara para Boitempo hoje, que é a coleção Marx e Engels.
A partir dela, ela não foi, essa edição não foi pensada como uma coleção, mas a partir do manifesto a gente criou a coleção Marx e Engels, que ela não só é uma coleção de muito sucesso de venda, inclusive, vende muito, são livros que se vendem o tempo todo e que elas criaram um pouco essa cara da Boitempo e são edições muito elogiadas, assim, o próprio pessoal da Mega 2 já disse algumas vezes que algumas das nossas edições são as melhores edições de Marx do mundo, quer dizer, que é uma coisa que nos dá muito orgulho. Boitempo é uma boa pergunta porque ela também tem muito a ver com esse começo todo. Boitempo foi uma editora que nos anos 60, no final dos anos 60, meu pai, que era um dirigente comunista, criou com outro dirigente comunista que se chamava Carlos Sampaio, em Belém. Foi uma editora que teve uma vida curtíssima, porque eles publicavam os livros e os livros sequer saíam da gráfica quando a polícia descobria e apreendia. Teve uma vida curtíssima. Eu tenho por aqui em algum lugar um dos poucos exemplares de livros que eles conseguiram lançar. Então teve uma vida curta, a editora terminou ainda no período da ditadura. E quando eu estava nessa fase pensando em criar uma editora, foi justamente o ano que meu pai estava muito doente. Meu pai adoeceu e foi exatamente a Boitempo lançou o primeiro livro em setembro de 95 e meu pai morreu em outubro de 95. Então foi para mim uma homenagem não só ao Drummond, quer dizer, porque Boitempo é um poema do Drummond, mas foi principalmente o resgate de uma editora que era uma editora que o meu pai tentou fazer e não conseguiu. Então teve muito mais assim esse fator. E anos depois, acho que há uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, quando meu pai foi homenageado numa feira do livro em Belém, eu soube de algo que eu não sabia, porque eu sempre tinha um certo medo, assim, falei, eu estou usando indevidamente o nome, e que na época o Drummond autorizou o uso do nome Boitempo pela editora original. Então eu me senti plenamente autorizada. Se ele autorizou a Boitempo daquele período, é porque eu podia usar e retomar esse nome. Então, na verdade, tem mais esse sentido, assim, é uma dupla homenagem ao Drummond, mas é principalmente uma homenagem ao meu pai, que foi a pessoa, enfim, a única pessoa que me apoiou de fato nessa ideia original de ter a Boitempo. Olha, a Boitempo é basicamente uma editora de não ficção. A gente publica principalmente na área de sociologia, de política. A gente tem algumas séries, né? E a gente tem algumas séries, algumas coleções e alguns autores que se tornaram um pouco séries, né? Quer dizer, assim, são autores que têm uma linha em torno deles. Então isso acontece com Marx e Engels, que é uma coleção. Isso a gente tem feito uma coleção que chama Biblioteca Lukács. A gente tem publicado a obra do Lukács, já publicou acho que 6 livros dele, publica um por ano. Essa é uma coleção que é coordenada pelo Zé Paulo Neto, que é o maior estudioso de Marx do Brasil hoje em dia, na minha opinião. A gente começou a fazer isso com as obras do Lenin faz 2 anos. Esse é o 3º ano que a gente chama Lenin, chama Arsenal Lenin, essa coleção. Tem um conselho editorial. E aí tem algumas coleções. Tem a Estado de Sítio, que é uma coleção coordenada pelo Paulo Arantes. Tem uma coleção que é uma coleção interna, que é a nossa coleção que a gente chama a nossa linha de combate, que é uma coleção interna feita aqui dentro mesmo, que é a Tinta Vermelha. A Tinta Vermelha são livros que a gente faz curtos, em geral de temas do momento, e para serem lidas, quer dizer, para massificar. Quer dizer, são livros muito baratos, assim, são vendidos a R$10, e sempre assim, com o tema do momento. Então já teve a questão da violência urbana, das cidades, né? No ano passado a gente lançou um livro que chama O Ódio como Política, né? Agora esse ano um livro sobre a questão da educação, que chama Educação ou Barbárie. Então são sempre temas muito do momento e para dirigidos assim, livros que um estudante do ensino médio pode ler, né? Livros que não são complicados, assim, a nossa linha menos teórica, talvez, assim, mais de combate mesmo, né? Livros mais nesse sentido. Nós temos um selo infantil, que é o Boitatá. O Boitatá foi criado no ano dos 20 anos da Boitempo, ou seja, faz 4 anos, que era um desejo antigo, assim, a gente há muito tempo queria ter um selo infantil, mas sempre parecia que era uma coisa um pouco forçada, quer dizer, assim, ter livro infantil porque precisava ter livro infantil para disputar um mercado. E para a gente era muito claro para mim que precisava ser alguma coisa identificada com a Boitempo.
né? Precisava ser uma Boitempo para criança, não um selo qualquer infantil, uma Boitempinho, uma coisa nesse sentido. Então, quando a gente estava, acho que ficamos os 2 anos num processo de busca, de pensar no nome do selo, de pensar no que seria, de que livros. Nesse meio tempo, foi inclusive uma outra editora de livros infantis, nos indicou uma coleção que foi com a qual a gente começou, que chama Livros para o Amanhã. E foi incrível, assim, porque pra gente aquilo deu muito a cara que a gente queria para o Boitatá, que são os livrinhos que são sobre democracia, ditadura, classes sociais e gênero, mulheres e homens. Então eu acho que o Boitatá ele teve muito essa felicidade, eu diria assim, foi um selo que foi no momento, ele demorou, mas assim, ele saiu no momento certo, só não saiu no momento certo comercialmente, porque ele saiu no ano quando o governo meio que parou de comprar livro. Quer dizer, comercialmente, quando estava todo mundo parando de comprar livro infantil, saiu o Boitatá. Mas eu acho que ele saiu no momento certo, assim, que a gente tinha amadurecido suficientemente para ter um selo que fosse com a cara da Boitempo e tivesse livros que são incríveis, assim, os livros são lindos, assim, Boitatá é um encanto aqui pra gente. E tem sido um prazer enorme fazer esses livros para criança. Então, ficção, a gente, na verdade, desde o começo fazia ficção, nunca foi a nossa vocação principal. Mas a gente tem já um autor, que é um autor que faz muito mais sucesso, inclusive fora daqui, ele faz um sucesso enorme na França, que é o Edir Augusto, que é um autor paraense, de quem eu gosto muito, assim, eu gosto muito da obra dele. São livros meio thriller, assim, tem uma violência, mas se passam muito, é uma temática muito amazônica, com uma linguagem muito própria, então assim, eu me identifico muito com eles, quer dizer, por eu ser de lá também. Mas é uma leitura muito boa, tem uma escrita de altíssima qualidade. No ano que vem o Psica dele vai ser filme, vai ser filmado pelo filho do Fernando Meirelles, Kiko Meirelles, se não me engano é o nome dele. E a gente publicou já 6 livros do Edir. E o nosso grande sucesso, que aliás é responsável pelo livro de maior vendas na Boitempo até hoje, que é o Leonardo Padura. O Homem que Amava os Cachorros é o livro que historicamente a Boitempo mais vendeu até hoje. Depois dele a gente publicou Os Hereges, publicou um livro que são 4 livros sobre Havana, que deram origem inclusive também a um filme que está na Netflix. E esse ano, no ano passado a gente lançou esse aqui, aliás que está aqui, A Transparência do Tempo, que ele veio aqui agora e lançou. E agora, no final do ano, sai um outro dele, também nessa mesma linha de romance histórico, que é o Romance da Minha Vida, que é um romance que se passa na Cuba do século XIX, e que é um livro incrível, assim, é um livro que quem leu, muita gente que leu e que gosta muito do Padura, disse que é o melhor livro dele. Então a gente está esperando que faça também agora muito sucesso. Acho que o Padura, inclusive, tem isso, assim, ele mudou um pouco a nossa relação com quem só via a Boitempo como uma editora de ensaios. Foi um pouco complicado para a gente, porque daí a gente passou a receber uma quantidade enorme de originais de ficção e a gente publica ficção, eu gosto de publicar ficção, a gente nunca pretendeu não publicar ficção, mas é um número limitado de livros de ficção no nosso catálogo, porque o principal da Boitempo sempre foi e continua sendo essa linha de não ficção. Mas o Padura mudou um pouco essa relação, por exemplo, tem lugares onde a gente nunca conseguia chegar, né, onde a gente não conseguia colocar livros, quer dizer, às vezes livrarias ou pontos que são mais da literatura mesmo, e que a gente não chegava e que com o Padura a gente conseguiu chegar. Acho que foi importante assim, nesse ponto. Bom, eu indico a leitura de Mulheres e Caças-Bruxas, da Silvia Federici. Eu acho que todo mundo deveria ler Silvia Federici, é uma mulher maravilhosa que mudou a minha vida. Nesse livro, Mulheres e Caças-Bruxas, que é muito bonitinho, tem as ilustrações maravilhosas, ela retoma os temas do Caliban e a Bruxa, que é o livro dela mais conhecido, no qual ela apresenta a questão da transição do feudalismo para o capitalismo e a importância que teve na perseguição e na violência contra as mulheres para a consolidação do capitalismo como um todo. Ele é muito interessante porque o Mulheres e Caças-Bruxas é uma leitura mais introdutória e acessível para a obra dela e que traz essa reflexão sobre como as caças às bruxas
são um fenômeno contemporâneo que ainda acontece no mundo atualmente, assumindo diversas formas, a relação que isso tem com a domesticação, com a exploração das mulheres no ambiente doméstico, enfim, e mesmo no lance político, né, de como a opressão contra as mulheres é uma forma de contenção de impulsos revolucionários e transformadores. Muitas pessoas que não pensam muito na questão da caça às bruxas acabam pensando assim que isso é um elemento datado, historicizado, do passado. E daí quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com a prefeita boliviana recentemente, né, pouco depois das eleições, que ela foi... é difícil até descrever, mas enfim, ela sofreu uma violência moral e física muito grande, teve seu cabelo cortado, sua cara pintada, e ela foi levada pelas ruas numa procissão por brutamontes de extrema-direita. Isso é algo muito concreto, né? E isso está se dando hoje. Toda a reação ao feminismo como um todo é uma forma de caça às bruxas. Então é uma leitura super transformadora, tanto política quanto nas questões, enfim, domésticas e na forma como a gente se posiciona no mundo. Então acho que todo mundo deveria ler Silvia Federici. E também, eu acho que todo mundo deveria ler China Miéville. Vou falar desse autor aqui, que é um dos mais queridos da minha vida. Eu não perco uma oportunidade para falar e promover a palavra de China Miéville. O China é um grande escritor de fantasia e de ficção científica, um dos maiores do nosso tempo. Ele também é um trotskista, ele tem uma reflexão muito interessante política sobre a questão da importância do pensamento fantástico para a esquerda. E esse livro daqui é um romance de fantasia e ficção científica hard, chama Estação Perdida, é o livro mais famoso dele, foi o livro que tornou ele super conhecido no mundo inteiro. E é um romance com criaturas horripilantes, com sexo e amor entre espécies. É um livro que dialoga muito com questões de raça, classe e gênero. E também é uma literatura super envolvente, assustadora. É difícil descrever a obra do China porque ela é muito estranha, ela mistura muitos gêneros, ela é super envolvente, mas fica essa dica, Estação Perdido. A gente deve publicar no ano que vem A Cicatriz, que é um outro livro que se passa no mesmo universo, mas é uma história de piratas, também com criaturas incríveis e fantásticas, mas que não tem uma relação de história com a Estação Perdida, então é um livro que depois dá para ler independente. A Boitempo também publicou outros livros do China, A Cidade é a Cidade, que ganhou uma minissérie também pela BBC. E Outubro, História da Revolução Russa, que o China escreveu um livro como se fosse de ficção, mas não tem nada inventado. Ele é fruto de um trabalho minucioso de pesquisa sobre a Revolução Russa. Ele narra o ano de 1917, todos os detalhes do dia a dia na Rússia durante a Revolução. Então, fica a dica, China Miéville e Silvia Federici.